escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia 9 de novembro, nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma, por isso a Catedral do Papa, e se torna então a mãe de toda Igreja. Foi construída no tempo de Constantino, do Papa Silvestre I, entre os anos 314 e 335, considerada então a mãe de todas as igrejas do mundo. Nós celebramos no sentido de unidade de comunhão, sabendo que o Papa é o sinal visível da igreja neste mundo e que Deus continua governando a sua igreja mediante a ação do Espírito Santo. E o templo se torna então um grande sinal da presença do Senhor, mas o templo, que é a igreja, é o corpo dos fiéis unidos em Jesus Cristo pelo batismo. No Evangelho, Jesus, na celebração da Páscoa, entra no templo e vê ali os cambistas, vê ali a injustiça, a exploração, a bagunça que estava no templo. Ele expulsa todos dali, no sentido que Jesus veio purificar o templo, purificar a religião e nos dá a graça da salvação. Os judeus ficam incomodados e perguntam a Jesus: que sinal nos dá para agir assim? E Jesus responde: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Eles então disseram: 46 anos foram precisos para reerguer o templo. Como é que vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo, que eles iam destruir, iam matar, mas em 3 dias ele ia ressuscitar. Jesus Cristo, ele está presente na igreja, ele está presente no sacramento, e nós formamos então essa unidade no corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça. Que essa celebração nos ajude a purificar também o nosso coração, que é templo do Espírito Santo. Uma vez que somos batizados
que somos ungidos, nós somos consagrados e Deus mora em nós. Por isso devemos ter todo o respeito, zelar da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa fé e respeitar também o outro, que é templo vivo do Espírito Santo. Quem se afasta de vós nada consegue. Quem se alegra sem vós não é feliz. Ó Pai, somos nós esta vinha que tu com carinho plantaste, a fim de colher os seus frutos. A nós o teu Filho enviaste, a fim de colher os seus frutos. A nós o teu Filho enviaste,